Meu nome é Isabelle Tancioni e eu quero agradecer a Bruna pelo convite. A Bruna é uma das organizadoras, juntamente comigo e outros. E eu gostaria de agradecer também todos os participantes que estão aqui e todos os professores que enviaram essas aulas maravilhosas. Eu vou falar hoje sobre bem-estar animal para coelhos. Para quem quer saber mais informações, eu tenho uma página no Facebook e também uma página no Instagram chamada Medicina de Coelhos. A informação Eu tenho também materiais, artigos que eu escrevi na revista Clínica Veterinária, e lá você pode encontrar diversas informações associadas aos coelhos domésticos, como comportamento, bem-estar e outras ações bem interessantes. Os coelhos são animais amigáveis, sociáveis e podem ser companheiros fantásticos para a família multiespécie. Aqui é o Clyde, é um coelho que está na minha casa, como lar eu ofereço a minha casa como lar temporário. É um coelho que ele tem vários problemas e ele precisa de assistência constantemente. Os coelhos, eles precisam de cuidados especiais e destinados e apropriados para a espécie. O bem-estar animal, ele permite que o coelho seja um coelho, tá? Pertencem à família Leporidae, juntamente com as lepres. Os coelhos, eles podem ser de diversos gêneros. No continente americano, a gente tem o gênero do Silvilagos, e já no continente europeu, a gente tem o gênero Oryctolagus. Os coelhos domésticos são originários da domesticação de coelhos europeus selvagens, do Oryctolagus cuniculus, que habitavam inicialmente a Península Ibérica, hoje estão espalhados aí pela Europa. E todas as raças de coelhos domésticos, eles são provenientes dessa domesticação. E um trabalho de 2018 mostra, né, que essa domesticação, ela se iniciou mais de 10 mil anos atrás. Coelhos, então, são domésticos, não são animais silvestres. Esse é um ponto importante. Porque muitas pessoas acreditam que os coelhos domésticos podem ser soltos na natureza, e isso pode culminar a vários problemas ambientais, como eu vou falar aqui. No Brasil, a gente tem da família Leporidae, a gente tem os coelhos domésticos, que eles podem viver domiciliados no interior de casas, ou dentro, né, dentro de um domicílio, ou até no quintal, ou podem ser encontrados fora do ambiente domiciliar, na natureza, por exemplo. Às vezes são soltos em aeroportos, ou soltos na mata, em campos de universidade, e eles se tornam, então, ferais, como até os gatos, que a gente tem bastante gatos ferais, colônias de gatos ferais. Então, esses coelhos, então, podem formar colônias de 500 indivíduos até, e a gente tem vários dados de colônias espalhadas, então, ao redor do mundo. E isso pode trazer um impacto muito grande, porque eles não são, eles são animais domésticos e ainda estão num ambiente que não são nativos. Agora, silvestres, né, da família Leporidae, a gente tem o tapiti, que é do gênero Silvilagos, e também a gente encontra lebres, né, e principalmente o lebrão, que foi introduzido no continente sul-americano, e hoje a gente também vê indivíduos dessa espécie, que é uma lebre não são coelhos, no continente, no Brasil. Tá? O animal dos coelhos, ele tem vários aspectos. Os coelhos, eles foram domesticados para oferecer produtos que originários da sua carne, do pelo, da pele. Eles também são
animais colocados na área de biomedicina para testes animais, para produção de anticorpos. Eles são caçados, né? Tanto os coelhos selvagens e até os domesticados, que são os ferais, eles são caçados. Eles são considerados como pestes, ainda mais quando você tem colônias de coelhos ferais, são dizimados de formas cruéis. Eles também são parte da vestimenta e podem ser considerados membros da família. Então, é um aspecto bem grande, diferentemente de cães e gatos. Aí, o que o bem-estar do coelho, a gente tem que entender os obstáculos, né? Os obstáculos que são animais presas, que são classificados como animais de produção e estão em situação de fazenda. Muitos dos coelhos, mais de 1 bilhão, são abatidos de coelhos no mundo, tá? São animais invisibilizados. E muitos desses aspectos, né, da produção animal são transferidos quando o animal como membro da família. Então, os coelhos, assim como os outros animais de produção, que são ditos de produção, como as cabras, as vacas, eles têm esse... Nós extrapolamos esse bem-estar, esse parâmetro de bem-estar, para quando a gente quer que o animal seja ele, né? Seja que a gente ofereça tudo que o animal precisa. Só que a gente sabe que na produção animal o bem-estar está relacionado ao mínimo. Há várias informações conflitantes. Os padrões do bem-estar dos animais de produção, como eu falei, é mínimo. E por quê? Porque você está vendo os animais, você quer que eles vivam um período curto, e o objetivo, na verdade, é que ele dê algum, né, forneça um produto, que é ou você converter o que ele está comendo em ganho de peso em curto espaço de tempo. Então, o foco é diferente do que, na verdade, quando você quer um membro da família. Nós entendermos os processos de domesticação. São diferentes vias e é muito pessoas colocarem os coelhos, assim, tratarem os coelhos como os cães. Só que é importante entender que o processo de domesticação dos coelhos foi totalmente diferente. Ele é um animal presa, diferente do cão, que é um animal predador. A gente teve aí uma coevolução com os cães e seres humanos. O que aconteceu foi com os coelhos, eles foram selecionados para prover produtos para os seres humanos, né? Então, a gente selecionou, nossos antepassados selecionaram características como peso, tipo e pelagem dos coelhos, e isso foi o que hoje a gente tem, na verdade, são características aí que o homem. É muito interessante, se vocês virem a palestra da doutora Emma, que é uma veterinária do Reino Unido, e ela fala até sobre a seleção artificial dos coelhos em relação a animais de companhia. Na verdade, a gente está selecionando aquelas características bonitinhas, nem sempre aquelas características bonitinhas, acho que todas que a gente está selecionando, é compatível com para prover um bem-estar de boa qualidade. Os coelhos não são cães, os coelhos não são gatos, os coelhos não são mini cavalos, os coelhos não são seres humanos. É importante a gente falar sobre isso, porque é óbvio, porém, sempre tem alguma extrapolação dos outros animais, inclusive parâmetros, nosso bem-estar para esses animais. O número de coelhos como animais de companhia, ele vem crescendo. Nos Estados Unidos, a gente sabe que mais ou menos 3 a 7 milhões de coelhos colocados, né, tratados como animais de companhia, e do Reino Unido mais ou menos 1 milhão. No Brasil, a gente não tem um número exato, acredita que se mais ou menos um pouquinho menos de 500 mil de coelhos sejam considerados como companhia. É claro que
entre a expectativa e a realidade do tutor, né, que tem os coelhos, porque os coelhos, eles não são gatos, não são cães, e esse tratamento, quando dá uma extrapolação, e quando a pessoa, o desejo dela é diferente do que, na verdade, os coelhos são abandonados ou as pessoas desistem da guarda. É muito frequente isso. E a gente tem o problema dos coelhos ferais, a gente tem muitos coelhos que são colocados em abrigos, as pessoas, geralmente os coelhos, eles ficam um período maior no abrigo do que um cão e gato. Manter um coelho numa abrigo é muito maior do que um cão e gato. E assim vai, então fica muito mais difícil. Na verdade, é uma bola de neve. E a gente tem casos de acumulação, que são frequentes, ainda mais quando você lida com algo que ele não ele é silencioso, na verdade, ele não quase não ele não emite sons altos como os cães, e é fácil ver, né, um local onde tem muitos cães, e também eles são altamente prolíferos, e poucas pessoas castram coelhos. Então, quando a gente vai num caso de acumulação, é bem comum de você ter mais de 100 animais, chega a 500, 400 animais ali, juntos, todos juntos, e em espaços pequenos, e a gente conseguir tutores ou colocar em abrigos 500 animais de uma vez só. Então, precisa de uma força, na verdade, um grupo muito grande para a gente trabalhar com esse número de animais que a gente recebe tudo de uma vez. Há vários obstáculos, né, associados à guarda responsável que resultam no abandono. O próprio valor do animal, como eu falei, existe, isso vai desencadear aí um aumento do abandono. Né? É um animal de produção, é um animal de laboratório, e ainda no Brasil a gente usa o título não convencional, que deixa, né, esse vínculo vai sendo bem fraco, ele não promove um vínculo forte com o animal. Porque, na verdade, você sempre separa de cães e cães e gatos a gente tem ali aquele comprometimento. Animal não convencional. As pessoas tendem a uma negação, além de o termo convencional, ela não é um termo com significado fluido, que a gente deveria então pensar sobre o que a gente usa para denominar aquele animal. Então, isso é muito importante. A falta de conhecimento sobre o animal, isso é global, isso também dificulta, né, as pessoas conhecerem ou as necessidades desses animais. A inacessibilidade a serviços veterinários, geralmente quando você tem veterinário é muito mais caro do que cão e gato. E a própria escassez de políticas públicas. A gente tem políticas públicas associadas a cães e gatos, a gente não tem, por exemplo, para coelhos e outros pequenos mamíferos ou até para répteis, a gente não vê isso. Então, eu coloquei aqui, né, a ideia dos coelhos que são mercadorias, isso afasta, que são animais não convencionais, também afasta. Os comportamentos indesejáveis, que as pessoas não conseguem lidar com esses comportamentos e falta conhecimento de como a gente consegue viver em harmonia com isso. A identificação de estresse e frustração em coelhos é bem complicada, e a reprodução não, porque coelhos são extremamente prolíferos, poucas pessoas castram, e acontece de a gente ter casos de acumulação. Agora, sobre o padrão fisiológico, para entender melhor os coelhos, né? A gente tem aí o padrão fisiológico e comportamental dos coelhos domésticos, eles estão associados ao seu ancestral selvagem, porque durante o processo de domesticação, pouco se mudou dos coelhos selvagens para os coelhos domésticos. Eles são criaturas extremamente sociais, eles precisam viver com outros animais da mesma espécie, eles geralmente vivem em grupos,
em grupos, e esses grupos, eles vivem. Então, quem se dá melhor ali, eles vivem nos grupos, e sempre é incorporada uma grande colônia. Então, são animais gregários e sociais. Eles têm um sistema social complexo e dispõem de um ranking. Passa muito tempo em túneis subterrâneos, então eles cavam túneis, os orictolagos cunículos, diferentes dos silvilagos, que estão no continente americano. São animais eles estão mais ativos nas horas associadas ao dia e associados a, desculpa, crepusculares, estão mais ativos nas horas associadas ao pôr do sol e nas horas associadas ao nascer do sol. Eles pastam a maior parte do tempo ativo e são animais territorialistas. Eles vão defender a área de outros animais e coelhos invasores. Eles têm, se a gente for pensar nos batimentos cardíacos, é muito maior do que os cães, e também eles consomem muita água e vão também produzir muito urina. Eles têm mais ou menos 1 a 6 quilos, a gente tem uma variabilidade grande aí de tamanhos, e podem de 5 a 10 anos. O estresse térmico, então a gente tem que tomar cuidado com temperatura, temperaturas acima de 27, ainda mais um país que tem, aí o verão é as temperaturas podem ser bem elevadas, a gente tem que tomar cuidado com isso. Casos extremos de estresse pode levar o coelho à morte súbita, tá? Eles respiram somente pelas narinas. Se tiver algum problema que as narinas estão obstruídas, ele vai ter dificuldade de respirar. Ele vai começar a respirar pela boca, isso é uma emergência. Tem que correr para o veterinário. Comportamento de presa é uma presa, mascaram sinais associados às enfermidades e à dor, e não são animais que não vomitam. Eles são animais pequenos que vivem tempo todo vigilantes. Por isso que quando eles vivem em grupos, eles vivem um pouco... É interessante porque dá uma sensação de proteção, porque eles se protegem, então, de forma eficiente dos predadores. Porque os predadores, eles podem vir a nível solo, a nível de cima, ou vindo do subsolo, eles podem vir de vários locais. Então, quando vive em grupos, eles facilitam a identificação de predadores e o estresse é muito menor do que viver sozinho. O esqueleto dos coelhos, a proporção em relação aos outros mamíferos, né, do esqueleto em relação ao peso corpóreo é menor. Tá? E os membros traseiros dos coelhos é muito poderoso, isso para promover, então, a aceleração para rapidamente aí fugir dos predadores. Então, por isso, é muito importante manusear os coelhos com cuidado, sempre dando suporte à coluna e às patas traseiras, porque no caso do coelho ele saltar e não tivesse apoio, ele pode, então, fraturar a coluna, pode levar à paralisia. Isso é uma coisa que infelizmente acontece. Além disso, os coelhos, eles têm essa... É um dispositivo, quando eles estão com muito de um predador, eles entram em imobilidade tônica, onde eles não respondem quando eles estão extremamente estressados. Então, muitas pessoas induzem essa mobilidade tônica para cortar unha, para cortar os pelos. Isso não é aconselhável, porque você está induzindo aí altos níveis de estresse, medo e ansiedade para os coelhos. Agora, dos 5 pilares do bem-estar, sabendo de todas as características, a gente vai entrar, então, nos pilares. A gente vai falar, então, sobre a dieta, comportamentos normais, a necessidade de companhia, ambiente e saúde, que são 5 pilares. Isso é baseado, então, baseado tanto nos 5 domínios, né, do bem-estar, ou o canto das 5 liberdades,
que é utilizado, então, pela Rabbit Welfare Association Fund para determinar o que a gente tem que prover para os coelhos, que vai garantir que aquele coelho, então, tenha aí uma boa, o seu bem-estar esteja em boa qualidade, seja bom, né? Vamos falar, então, do ambiente. Os coelhos, eles precisam de uma área bem grande, tá? Os coelhos europeus selvagens, geralmente, eles ficam numa área de 4.000 a 20.000 metros quadrados. Eles precisam de território e precisam de muito espaço. Se a gente for ver, pode ser metade do campo de futebol, ou às vezes o campo de futebol inteiro, ou às vezes mais. Aí a gente se depara com o que a gente vê no mercado com os itens, né, no mercado de animais de estimação. Gaiolas pequenas, e é interessante saber que muitas dimensões dessas gaiolas, elas são menores do que as dimensões que são requeridas para manter o animal como animal de laboratório. Então, geralmente, essas gaiolas vendidas, elas são menores que gaiolas onde os coelhos são mantidos em laboratório. Então, isso é importante a gente saber. A gente está oferecendo muito menos para os coelhos do que é oferecido quando os coelhos são mantidos em laboratório. Isso também tem a ver com a produção comercial. A produção comercial é colocar o animal, tudo que ele está sendo oferecido para o animal, sendo convertido em carne. Então, o animal não precisa ter um grande espaço. Isso é objetivo, né? Ter aumento de peso em pouco espaço de tempo. Esses animais são colocados em gaiolas fenestradas, e aqui eu coloco uma foto mostrando que é uma coelheira. Uma coelheira é uma das gaiolas, isso era muito utilizado quando os romanos começaram a domesticar os coelhos. Eles colocavam nessas gaiolas chamadas coelheiras. Como eu falei, para você ter aí uma grande conversão de alimento em carne, o coelho não precisa se mover muito. E ele vive pouco nesse ambiente, porque logo vai ser abatido para o consumo de carne. Então, só para a gente falar quanto de espaço de um coelho, porque quem vai ter um campo de futebol? O mínimo para ele ter, para ele conseguir mostrar e conseguir ter, né, desenvolver todos os seus comportamentos normais, no mínimo para um recinto é de 3 metros, 2 metros para 1 metro de altura. Isso porque os coelhos eles precisam relaxar, eles precisam ficar esticados naquele lugar, eles precisam saltar, eles precisam correr, eles precisam se esticar verticalmente, porque o coelho é importante ele se esticar verticalmente, porque ele consegue olhar, ter um olhar mais panorâmico, né, do ambiente, assim proteger dos potenciais predadores. Isso ele faz mesmo estando dentro de casa. E tudo isso, mesmo a comprimento, a altura, vai fazer com que o coelho exercite todo o sistema músculo e esquelético. Então, é importante ele correr, ele se esticar, ele com que ele fique confortável. O piso é essencial, porque se você dá um piso que faz com que o coelho não se exercite, que não consiga ter esse comportamento exploratório, não consiga correr, isso vai limitar o espaço útil do coelho. Então, qual que é o piso que seria ideal? A grama. Só que a gente não tem grama em casa. Poucas pessoas colocam o coelho num grande viveiro, né, no jardim, consegue fornecer um gramado para os coelhos. Então, o que a gente fala para ter um piso que não seja que seja antiderrapante e também não promova tanto atrito, né? Porque os coelhos eles não têm os coxins coxins como os cães e gatos, eles conseguem então ter
como se fosse almofadas, e essas almofadas serem antiderrapantes. Eles têm pelos, então eles deslizam muito mais fácil, e o é muito maior. Então, tem que ser uma superfície macia. A caixa de feno. Coelhos pastam, eles precisam encontrar uma coisa, né, a forrageira, como se fosse um pasto. Então, colocar numa caixa, e ele come e faz cocô. Se você fornecer um ambiente que ele possa pastar, que ele possa fazer cocô, se eles ficam, mas pode, né? Comer e fazer cocô, os coelhos podem, tá? E devem, eles fazem isso. E é importante também, como eu vou falar, colocar comidas espalhadas, fenos espalhados de diversas formas, para, então, aumentar o comportamento exploratório. Esconderijos. Coelhos precisam de esconderijos. Se você tiver um coelho, você precisa de 2 esconderijos, e esses esconderijos tem que ter várias saídas, porque o coelho, se ele não tiver várias saídas nesse esconderijo, ele vai ficar estressado, e os níveis de estresse, como para todo animal, ele é deletério. Se ele ficar por muito tempo, e a gente tem que ter considerações sobre isso. Caso eles não encontrem esconderijo, eles ficam extremamente estressados. Temperatura, como eu falei, sensíveis a estresse térmico, e a gente tem que ter noção sobre a temperatura. Se tiver lugares que sejam mais quentes, é importante sempre dispor de lugares mais frescos, ou colocar garrafas com água congelada e colocar dentro de meias, para eles se refrescarem, colocarem, às vezes, cerâmicas geladas, porque eles deitam em cima, se estiver muito quente, colocar ventilador, para, assim, promover uma mais confortável. Sempre, se o coelho tiver, então, estiver no quintal, ter um abrigo que o coelho possa se proteger do sol, e de temperaturas, e de chuvas, etc. É importante sempre ter um abrigo para esses animais. A dieta. Vamos para a dieta. Os coelhos são graminívoros, ou o que é? Comem gramas, plantas da família das gramas. Eles são animais de pastejo baixo, então eles vão comer a grama, e eles geralmente estão com a cabeça abaixo para comer aquelas plantas. A fermentação acontece no seco, que é 40%, o seco é 40% do trato digestivo, e quem vai fazer toda essa digestão são os micro-organismos que vão fazer essa digestão das plantas. Muitas pessoas também consideram os coelhos como fibrávoros, é outro termo que a gente usa, porque eles comem plantas com alto teor de fibras, são as gramíneas. As gramíneas, elas têm fitólitos, que na verdade são componentes abrasivos à base de sílica no interior da planta, que é abrasivo. Então, se é abrasivo, há um desgaste dos dentes. Se a gente comer grama, nossos dentes vão ser desgastados e a gente não vai ter mais dente depois de um tempo. Para os coelhos sobreviverem comendo grama, eles desenvolveram, então, como se fosse um difícil para que eles comam esses tipos de planta. Então, os dentes deles, eles crescem continuamente, e como as plantas eles têm baixo valor nutritivo, eles têm que comer muita planta para, então, os nutrientes que eles precisam. Então, eles comem em vários lugares, eles têm um território grande, os dentes crescem. Isso é importante a gente saber na hora que a gente está lidando com esses animais, a gente está pondo esses animais dentro de casa. Né? É bem interessante esse outro mecanismo que eles dispõem, que é o reaproveitamento, né, dos nutrientes. Então, eles têm 2 tipos de fezes, né, os pellets fecais, que são da comida, e os secotrófos, tá? Os secotrófos, depois de 8 horas, eles são ricos em nutrientes, e para
para reaproveitar essas fezes, eles comem. Muitas pessoas elas ficam um pouco, acham estranho essa coisa do coelho comer as próprias fezes. Eles comem ricas em nutrientes, e é essencial para o coelho. É geralmente difícil você ver, você só vai ver os secotrófos, ele está deixando os secotrófos, não está comendo secotrófos, a gente tem que ver o que está acontecendo. Tá? Todo esse mecanismo que acontece de separação das fibras que ocorre no cólon. Isso é uma coisa que acontece com os coelhos, que é bem interessante. Eles possuem aí papilas gustativas, mais papilas gustativas que nós humanos, e eles conseguem discriminar vários sabores, né? Sabores, e ainda em concentrações mais baixas, tá? Eles conseguem diferenciar também várias texturas, e para a gente parece, é tudo verde, é tudo mato. Não, para eles é diferente. Por que eles conseguem selecionar alimentos mais calóricos? Porque é importante. Porque durante a evolução, se a gente vê um coelho selvagem, ele é melhor para um coelho ele comer e sair correndo dos predadores, né? Comer uma coisa bem calórica. Então, eles comem algumas coisas, eles conseguem distinguir essas coisas, né? Esses alimentos mais calóricos. Só que, se a gente ficar pensando ainda mais que num conceito humano, quando a gente vê muesli, né, essas rações que tem vários pedacinhos de sementes, é super legal porque para a gente faz sentido. Olha que lindo, são várias sementes, tem coisa de estrelinha, coraçãozinho e vai, né? Para o coelho, isso não é uma dieta ideal, tá? É totalmente isso está bem, a gente não recomenda muesli, por quê? Por várias coisas. Tem 2 estudos bem interessantes que mostram que coelhos que comem dietas à base dessa alimentação, ele vai ter problemas dentários e problemas de obesidade. Os coelhos, eles tendem a selecionar os alimentos mais calóricos, então eles vão pegar as coisas mais calóricas de lado. Então vai ser uma dieta totalmente desbalanceada. Dieta. Como eu falei, é grama, tá? Mais ou menos 85% de grama que você tem que dar, tá? E aí 10% de verduras, né? Eu prefiro dar plantas silvestres, como dente de leão, tansagem, serralha. Tem várias plantas que a gente pode dar, Silvestre. Você pode dar as plantas, as verduras domesticadas. Porque as verduras domesticadas, a gente tem que ter uma noção que foram domesticadas para o consumo humano. Então, elas são menos, geralmente, não são tão amargas, elas têm menos fibras do que as outras plantas silvestres, né? E só um pouquinho de ração. A ração, na verdade, é só para garantir que as vitaminas e outros nutrientes estão sendo ingeridos pelo coelho. Então, o que a gente fala, dá um pouquinho de ração, e geralmente a gente dá como petisco. Isso é da Rabbit Welfare Association and Fund. A grama ela pode ser tanto oferecida como na forma de feno, que é a grama desidratada, tá? Ou fresca. Aí vai depender muito, é difícil oferecer grama fresca, porque você vai ter que ter um gramado em um jardim. Ter acesso a uma dieta adequada para a espécie, isso é essencial. Então, o que a gente tem que oferecer? A base é grama, tanto desidratada quanto fresca. Os coelhos gostam mais de grama fresca, ervas e plantas silvestres. E para complementar, verduras de 5 a 7 variedades, tem que ter, é importante ter essa variedade. Ração é considerado hoje um suplemento por várias pessoas, e as frutas, as cenouras, tanto as raízes como a cenoura e as frutas que têm muita caloria são ótimas para usar como recompensa, né? O coelho ele come um pedacinho de fruta, mas é importante saber que a base é grama. Comportamentos normais.
Então, primeiro, como saber como o coelho se comunica? Através, então, de sinais posturais visuais, então, como ele, se ele senta, a posição da orelha, a posição do corpo, das patas. Auditivos, eles podem focalizar ou fazer a batida das duas patas, que é do thumb, e olfativos. Eles têm várias glândulas e também a informação ali olfativa das fezes dos coelhos e na urina, que eles usam ali para eles se identificar o que está acontecendo. Aqui eu fiz um esquema para entender como que níveis de estresse pode influenciar na própria no próprio comportamento dos coelhos, né? E a gente vai vendo isso. Quando o coelho está com baixos níveis de estresse, quando isso está bem baixo, o coelho então está relaxado, está deitado, com as patas estendidas, ele pode estar com a pata perto do corpo, isso pode também ser um pouco de estresse, e isso vai depender, a gente vai ter que ver outras coisas para ver se o coelho está estressado ou não. Aí depois a gente começa a ver quando esses níveis de estresse, ansiedade, frustração estão aumentando, o coelho começa a se esconder cada vez mais. Uma das coisas que eu não mencionei aqui, quando o coelho está relaxado, ele geralmente faz esse blink, que ele corre, então por isso que tem que ter uma área grande, ele corre, ele salta e ele vira de direção. Tá? Isso é um exercício, geralmente, um comportamento de brincadeira, ainda mais de adultos, né, para exercitar o sistema musculoesquelético. E aí, quando o coelho começa, o coelho começa a ficar estressado, mais frustrado, a gente começa a sair do verde, vai para amarelo, e depois agora para o vermelho, a gente começa a ver outros sinais. Por exemplo, ou o coelho sai correndo, ou o coelho congela, que está aqui, ele fica corpo totalmente perto do solo, ou ele ataca, ele morde, ou ele morde, ou ele tenta fazer boxing, que é com as duas patas, que é essa postura aqui, que ele se estende com as patas traseiras e ele tende a golpear com as patas dianteiras, ele faz o thump, que é bater as duas patas simultaneamente no chão, que é um sinal de alerta. Ele pode começar a rodar o recinto, né, se fazer círculos ou ir de um lado para o outro, pode lamber a parede, sinais de muito autolimpeza, que vai gerar automutilação, e cavar incessantemente. Isso pode ser sinais de estresse, frustração. Eu coloquei tudo aqui. Se vocês quiserem mais, tem um capítulo de um livro que logo vai ser publicado sobre isso. Os coelhos, os coelhos gostam de ser tocados na face. Aqui, o carinho com o coelho dá para o outro, geralmente, é na face, lamber a face. E é importante reproduzir isso. E eles entendem aí como você aumenta o vínculo entre o ser humano e o animal. Aí, quando a gente começa a ir para as zonas vermelhas, principalmente as patas, é complicado. É importante médicos veterinários ensinarem os tutores a cortarem as unhas sem estresse, porque pegar na pata do coelho geralmente é estressante. E lá na minha página eu ensino isso. A forma de interagir com o coelho é no chão. Por quê? Porque os coelhos, a única vez que ele vai ser levantado é quando ele vai virar almoço, janta, ser a comida de alguém. Então, por isso esse medo. Para diminuir isso, é um processo de socialização que a gente tem que fazer, geralmente, quando o coelho é muito novinho, 10 dias até 20 dias. Essa socialização com os humanos. E se isso não é feito, geralmente o coelho vai ser bem resistente e ser bem reativo quando você suspende ele. Então, eu geralmente gosto de interagir com o coelho no chão. Padrões, então, comportamentos normais da espécie. Cavar, coelhos cavam, é correr, é pular, brincar, se esticar, pastar, lamber o seu coelho amigo.
Então, tudo isso é importante, a gente oferecer para os coelhos e eles poderem, eles poderem ter isso, né, na sua casa. Companhia. Companhia é extremamente importante para os coelhos. Os coelhos precisam de companhia da mesma espécie, e essa companhia tem que ser compatível. Então, os coelhos eles vão ser como melhores amigos. Então, a gente tem aqui um termo em inglês chamado bonding, que é um vínculo estreito entre dois coelhos. Quando os coelhos eles têm esse vínculo, então esse vínculo não pode ser mais quebrado. Até para ir no veterinário, eles têm que ir juntos no veterinário. As presas, a gente tem que tomar muito cuidado com animais predadores, como cães e gatos. Sempre a interação tem que ser com supervisão, e a presença de coelhos e furões estando em diferentes lugares, a presença do furão é extremamente estressante. Então, a gente não recomenda ter furões, mesmo você tendo em diferentes dormitórios. Coelhos precisam, porque eles precisam da companhia da mesma espécie. Eles vivem em grupos. Para eles, como animais presas, ter outro coelho é importante para diminuir os níveis de estresse. As pessoas pensam que a companhia do humano vai suprir a companhia de outro coelho. Não dá, porque o coelho, na verdade, ele precisa de estar junto toda hora, eles precisam comer juntos, eles precisam se lamber o tempo todo. Ah, e por mais que o humano dê o melhor, ele não consegue prover o que o outro coelho oferece, né, para o coelho. Eles falam as orelhas, eles conseguem entender a linguagem corporal daquele outro coelho. E da gente, eles aprendem, porém, a gente tem limitações, a gente tem orelhas grandes, a gente tem diferentes cheiros, e isso é importante, não fica lambendo a cara do coelho e outros lugares que outro coelho faria. Essa autolimpeza é muito importante para os coelhos, quando eles fazem esse processo. De cães e gatos, eles devem ser supervisionados, ainda mais se a pessoa tem um coelho e um cão de raças selecionadas que caçam pequenos animais. Né? Então, é complicado você, por exemplo, ter ter seus ambientes separados e muito cuidado. Há vários acidentes com cães e coelhos morando na mesma casa. E com furões, não há, não se recomenda, porque os níveis de estresse do coelho vai ser alto o tempo todo. E é instintivo o coelho estressar com o furão. Serviço bonding, né? É importante médicos veterinários e outros profissionais oferecerem isso, saber como como isso é feito. Os coelhos, é importante prover outro coelho, e essa ligação entre os dois animais vai ser os melhores amigos. Não é só coabitar a residência, eles vão ter que ser super amigos. Tá? Castração. E para isso, e para outras coisas, castração é imperativo. Um dos requisitos do bonding, né, para a gente colocar um coelho com o outro, eles têm que ser castrados, tá? Não dá para fazer sem castrar. As possibilidades deles brigarem um com o outro é muito grande, e esse vínculo vai ser instável, mesmo entre duas coelhas. Além disso, a castração é importante para o bem-estar desses animais, tá? Por quê? Elas geralmente têm mais as neoplasinas uterinas são muito comuns em coelhas e elas podem ser observadas até com 2 anos, muito cedo, nas coelhas. Para a gente diminuir as chances de ter essas neoplasias, é importante castrar.
E os machos também é importante castrar, porque você vai precisar de fazer o bonding, você precisa castrar para fazer essa, esse vínculo estreito. Tem problemas nos órgãos reprodutivos de machos, mas não é tão comum como nas fêmeas. E uma das coisas que é importante os veterinários e outros profissionais saberem que quando é castrado um coelho, os espermatozoides ainda estão viáveis no cordão espermático por mais ou menos 6 semanas. Então, se tiver um coelho castrado e uma fêmea intacta, se o coelho for castrado recentemente, ele pode, então, engravidar a fêmea. Isso é importante saber. Parcerias são fundamentais. É importante sempre os veterinários e as pessoas que resgatam coelhos, os tutores aí, fazerem parcerias com veterinários ou ter veterinários que façam esse procedimento, porque é importante. Porque, além de tudo, os coelhos são extremamente prolíferos. Imagina uma pessoa, isso acontece de forma frequente. Ou eles adquirem um casal, aí depois depois chega na maturidade sexual, eles acasalam e começam a chegar aos coelhinhos. Imagina depois o quanto, se todos esses animais sobreviverem 1 ano, uma pessoa que tiver se adotar ou adquirir um coelho de mais ou menos 6 meses, né, um casal de 6 meses, vai ter mais ou menos 150 coelhos. Imagina. São muitos. Então, por isso que quando acontecem, e quando é descoberto, os coelhos estão ali. Já tem mais de 100, porque não é incomum uma pessoa ter um casal e acontecer isso. Proteger de dor e sofrimento, né, que é um dos pilares. Como a gente faz isso? Claro, com informações, com a educação dos tutores e também falar com que os tutores eles venham aos consultórios, que eles levem os seus animais todo ano. E se o animal tem problemas, né, de saúde ou é mais idoso, é importante vir de 6 em 6 meses ou até menos. É importante levar o coelho para o médico veterinário regularmente. E assim que adquirir o animal, é importante levar no veterinário. Porque muitas pessoas, é incrível, muitas pessoas compram macho sendo fêmea, fêmea como macho, e às vezes pegam 2 fêmeas, adquirindo as fêmeas, aí na verdade é uma fêmea e um macho, e acontece esse descontrole, de repente tem mais de 100 coelhos no quintal de uma pessoa. É muito importante também o veterinário ver a dentição dos animais e fazer a educação para aquele animal ter a melhor condição, ser um coelho e ter a melhor condição que o tutor possa oferecer. Isso é muito importante. Estou lá na página Medicina de Coelhos, eu tenho a certificação Fear Free, então eu sempre faço essa abordagem amigável aos animais, e eu tenho um manuscrito, né, um artigo na revista Veterinária sobre atendimento amigável em coelhos, e eu acho que é importante a gente abrir a nossa porta à empatia, a gentileza a esses animais. Aqui é um indivíduo do gênero Silvilagos, que é um coelho silvestre, que tem vários perto da minha casa, e aqui um coelho doméstico, que é do gênero Oryctolagus. Quero agradecer a todos vocês, obrigada por estarem aqui e obrigada por me escutar. E se tiverem uma dúvida, escreva para mim. Até mais.